reunidos nesse lugar para nós trazermos uma palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida desse programa que tem nos lançado o convite para estarmos aqui. Um programa que Deus vai abençoar cada dia mais e mais, lançando a rede. E nesta manhã também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Felipe Souza, um amigo qual Deus tem colocado em nossas vidas. E nesta manhã, você, querido amado ouvinte, nesta manhã Deus tem uma palavra para a sua vida através desse canal. E eu quero aqui nesse momento, já sem perda de tempo, trazer uma rápida reflexão aqui em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, o versículo de número 22 diz assim para nós: Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Essa é uma história que nós conhecemos muito bem. E você que está nos ouvindo nesse momento, creio eu que você também conhece essa passagem, essa palavra. Essa é uma história que nós, muitas das vezes, nós temos ouvido e pregado ela de uma tal forma, de uma tal maneira, que só falamos do sofrimento de uma mulher que não poderia ter filho. Esta mulher chamada Ana. Nós sabemos que essa mulher, ela era estéril. Ela tinha uma companheira, uma parceira, que sempre humilhava ela. E talvez nesse momento, você que está nos ouvindo, talvez alguém esteja te humilhando. Talvez alguém esteja te colocando para baixo. Mas uma coisa é certa, esta mulher, ela era perseverante. Ela estava persistindo no Senhor. Ela estava sempre conectada com Deus. Diz a Bíblia Sagrada que esta mulher, ela, por não poder ter filhos, e uma outra mulher chamada Penina, ela podia ter filhos. E por ter filhos, ela humilhava ao próximo. Quantas vezes eu, você, nós já fomos humilhados, rebaixados, porque talvez o seu sonho ou o meu sonho não ainda se realizou e o outro tem se realizado em suas vidas, e o nosso sonho, por estar ligado em Deus de uma tal forma, e não tem chegado ainda em nossas vidas. Mas diz a Bíblia Sagrada que esta mulher, ela perseverando no Senhor, uma certa vez ela, tão amargurada, angustiada, sofrida, ela resolve se ajoelhar na presença de Deus. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela se ajoelha perante ao Senhor no templo, ela estava ali orando a Deus. Essa mulher, sem ter força, sem ter, como posso falar, sem ter assim uma expectativa de vontade, de ânimo, mas a alegria dela estava no Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que um dia ela estava ali orando a Deus, somente em gemidos, de tanto derramar suas lágrimas, de tanto buscar em lágrimas a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que ela estava buscando a Deus. E tudo o que aquela mulher queria, ela queria um menino, um filho, uma criança. Nesta manhã eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está ali me ouvindo nesse momento, qual é o teu sonho? Qual é o seu sonho que você tem buscado em Deus
e ainda não tem chegado na tua vida. E portanto você insistir em Deus, alguém olha para a tua vida, alguém olha para a sua fisionomia e diz que não vai acontecer. Sabe o que mais dói dentro desse texto que eu estou observando? Que quando essa mulher, ela estava ali, dobrado os joelhos, orando, clamando a Deus, uma pessoa muito influente passou naquele momento. E essa pessoa de muita influência, ela poderia rapidamente ter apoiado aquela mulher. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele olha para ela e diz para ela: uma pergunta que magoa, uma pergunta que dói, machuca. Ele pergunta para ela se ela estava embriagada, se tinha tomado algo forte. E essa mulher responde para aquele homem. E ela não estava bêbada, embriagada, na minha linguagem, né? Mas ela diz que ela estava somente amargurada. E ele calado fica, ele sai, ele se afasta. E eu creio que Deus tocou no coração dele, ele retrocede, ele volta e abençoa aquela mulher. Esse homem chamado, hoje pode ser o meu pastor, pode ser o seu pastor, pode ser o presbítero da igreja. Esse homem chamado Eli. E diz a Bíblia que passar os tempos, passar alguns anos, essa mulher concede em sua vida uma dádiva. Deus abriu sua madre, e Deus lhe concede que o seu sonho se torne realidade. Nesta manhã, eu quero lhe dizer uma coisa. Você que está me ouvindo nesse momento, se o teu sonho ainda não se realizou, não desiste não. Vá adiante, persista. Deixe quem quiser se levantar na tua vida. E quem quiser falar, que fale. Que quem tem boca é para falar mesmo. E diz a Bíblia Sagrada que o menino nasce, uma bênção de Deus. E eu estava há poucos dias comentando com meu colega, falando algo sobre esse texto. Diz a Bíblia Sagrada que quando esta mulher nasce o seu filho, ela faz um voto muito importante. Esse voto tem que ser cumprido. Existem também muitas pessoas que oram a Deus, buscam a Deus, faz voto a Deus, promessa para Deus, promete algo, e quando Deus o abençoa ele, o abençoa ela, essa pessoa esquece que Deus o abençoou. Essa pessoa esquece que Deus ouviu a sua oração. E ao invés dela ser grato a Deus, ele ou ela vai ser ingrato. Mas Deus é tão bom que mesmo assim ainda abençoa esse tipo de gente. E Ana, quando Deus o abençoa, ela fica cuidando do seu filho. Ela cuida. E sabe o que me acha assim muito interessante nesse texto? É que a Bíblia diz que Ana passou alguns dias sem ir para o templo. Ela fala para o seu marido que só iria para o templo quando o menino desmamasse. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava amamentando esse menino. Sabe, naquela época, naquele tempo, existia, como eu posso falar, como se fosse um ritual. Todo ano, um período, tinha que subir ao templo para levar uma oferta. E é aqui que eu quero começar a pregar nessa manhã. Eu estava comentando aqui com o irmão Bruno
qual seria o tema dessa mensagem. E o tema dessa manhã é: qual é a sua oferta que você está levando para o templo do Senhor Jesus? Muitas pessoas hoje vão para o templo somente para receber, para buscar, pedir. Mas Deus, eu observando que Deus, Ele precisa que nós dê uma oferta especial para Ele. Uma oferta de sacrifício. Não uma oferta de sangue, de bode, de carneiro, de pássaro, de pombos, não. Mas uma oferta voluntária. Não é porque você é dizimista, eu sou dizimista, ofertante no templo, que Deus vai ser agraciado comigo e me dar tudo que eu quero, não. Deus, Ele quer que eu dê uma oferta especial para Ele no seu templo. Uma oferta de coração. Eu fico observando essa mulher que tanto queria um menino, que tanto queria uma bênção de Deus. Aí, irmão, Deus vem dar uma criança a essa mulher. E ela cuida do menino. E o menino, quando começa a se formar, os seus 12 para 13 anos, ela leva o menino para o templo. E a pergunta é: hoje, qual seria a mãe que entregaria o seu único filho para servir a Deus no templo? Deus fez isso com o seu próprio filho. Deus deu o seu único filho, Jesus, para que ele pudesse sofrer, morrer na cruz do Calvário pela minha, pela sua vida. E agora vem essa mulher, o seu único filho, ela pega e leva para o templo, e leva e dá com uma oferta especial. Eu fico observando que nós, muitas das vezes, a gente vai para o culto, para a igreja, a gente vai de qualquer forma, a gente vai de qualquer maneira, já saímos de casa para ir para o culto, já pensando em voltar para casa. E a gente vai para o culto, quando chega no culto, tem os louvores, tem a palavra, a oração. E muitos de nós vai para o culto, para o templo, e entra vazio e sai 2 vezes vazio mais. Mas quando nós vamos para o templo para adorar o Senhor, dar o nosso melhor para Ele, com certeza, irmão, tenha certeza de uma coisa, que quando eu vou para o templo e quando eu vou para adorar Ele em espírito e em verdade, eu posso ter qualquer problema na minha vida. Quando eu entro num templo, a partir daquele momento, Deus já começa a olhar para mim diferente. Ele olha para mim e vê que nesse momento que eu entrei no templo, eu estou ali com o coração sincero, eu fui ali para adorar Ele, independentemente das nossas circunstâncias da nossa vida, independentemente daquilo que eu esteja passando na minha casa, na minha família, na minha vida particular. Mas entrar no templo, somente por entrar no templo, eu estou perdendo tempo. Mas quando eu vou para o templo, ou seja, para a igreja, e eu vou ali dar o meu melhor para Ele, irmão, tenha certeza que nós entramos ali de uma forma e saímos de uma forma mais especial. Essa mulher chega no templo, bate na porta, e alguém abre aquela porta. Na minha linguagem, o mordomo abre aquela porta. E quando abre ali, irmão, aquele homem que recebia as ofertas, uma vaca, um bode, um carneiro, um pombo, um sacrifício. E ele pergunta para essa mulher: onde está a tua oferta? Ele olha para um lado, talvez para o outro, e não vê nenhum animal. E ela chorando, ela vê naquele instante
algo que ela tanto queria, e naquele momento ela estava entregando para servir a Deus no templo, talvez até a sua morte, para sempre. Sabe o que me passa na cabeça? É que quando essa mulher, de manhã, talvez à tarde, ou um pouco da noite, não sei, ela arruma um menino, bota o seu melhor sapatinho, a sua roupa, e ela chorando, e talvez o menino pergunte para sua mãe: por que a mãe está chorando? E ela responde: é porque o culto hoje é especial. O culto hoje é diferente. Ela sai de sua casa com seu menino para o templo. Ela vai até o templo chorando, porque o seu único filho, que ela tanto queria, ela estava dando para o templo do Senhor. E nós, nos últimos dias, irmão, saímos dos nossos lares para ir para a igreja, para o culto, para o templo. E muitas das vezes nós vamos para o culto, para o templo, com raiva do esposo, com raiva da esposa, com raiva do filho, do cachorro, do gato, do papagaio. E nós, muitas das vezes, saímos assim e vamos para o culto, para o templo. E desta maneira, quando chegamos no templo, eu tenho certeza e posso me afirmar que desta forma, ir para o culto, para a igreja, não estou indo adorar o Senhor. Mas quando eu saio da minha casa, do meu aposento, e vou para o culto, para o templo, adorar o Senhor, eu vou dar a minha oferta para Ele, seja qual for a sua oferta, mas tem que ser a melhor. Tem que ser a melhor. A melhor oferta tem que ser entregue para o Senhor. Você sabia, meu, que aquela oferta que nós damos na salva da igreja, 50 centavos, R$1, 10, 100, 50, tem que ser dada de amor, tem que ser dada de coração, não por obrigação. E nós muitas vezes estamos no culto da igreja, queremos receber algo da parte de Deus, e muitas das vezes as pessoas saem do culto, saem do templo reclamando, porque o culto hoje não gostei da palavra, eu não gostei porque a irmã louvou assim. Não, irmão, sabe por quê? É porque eu não fui adorar o Senhor, eu não fui dar o meu melhor para Ele, o Deus eterno. E nesta manhã, com certeza, quem estiver me ouvindo nesse momento, nesta hora, nesse lugar, você que está me ouvindo, eu tenho assim plena convicção que a partir de hoje, quando você começar a ir para o templo e você colocar no teu coração a levar a sua melhor oferta para o templo, você vai ver que vai acontecer algo diferente na sua vida. Porque eu tenho observado isso. Aonde eu tenho passado nos últimos dias, quantas pessoas, montanhas, estão entrando no templo do Senhor Deus eterno, estão entrando no templo para adorar a Deus, mas não estão conseguindo conversar com Deus, não estão tendo uma intimidade com Deus. E muitos estão precisando dar aquela melhor oferta para Deus. Não é o seu dízimo, não é só aquela oferta que você bota na salva, não, irmão. É a tua oferta de coração, o seu melhor aqui dentro, o seu melhor. Seja o seu melhor oferecido para Deus, e você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Diz a Bíblia Sagrada que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o nome dele Samuel, porque dizia ela: tem um pedido ao Senhor. Ela pediu ao Senhor isso que ela pedia assim, o Deus eterno, uma bênção, de tal maneira, de tal forma, por ela se humilhar na presença de Deus, por ela buscar esse Deus de uma tal forma, Deus concedeu a sua bênção. Eu não sei, irmão, de qual forma você está buscando ao Senhor. Eu não sei de qual forma você está pedindo a Deus um milagre, uma bênção, uma cura. E essa mulher subiu aquele templo diferente.
naquele dia. Eu fico imaginando, irmão, se nós subíssemos para a igreja, se nós fôssemos para o culto diferente. Existe uma passagem nossa, não é bíblica, é nossa, que diz, irmão, que quando nós entramos na igreja e deixamos os problemas lá fora e entramos na igreja, quando terminar o culto, quando eu sair do culto, lá fora eu pego os meus problemas. Mas quando eu vou pro culto, para a igreja, eu pego o problema, entro com tudo na igreja e coloco no pé do altar. Deus pega esse problema e resolve para mim. Aquilo que eu não posso resolver, Deus resolve para você. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu não sei o que é que você espera no Senhor, está esperando no Senhor. Mas Deus, Ele vai conceder o teu milagre. Deus vai conceder aquilo que tanto você precisa nele. A Bíblia diz: e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Será que nós estamos subindo para o templo, ou indo para o culto, para a igreja, para o templo, a sacrificar o sacrifício para Ele? Ou estamos muitos de nós não estamos indo para o culto. Muitos de nós estamos indo para o templo por obrigação, para cumprir rodízio. E isso, irmão, eu tenho assim aprendido e observado que quando eu vou para o culto somente para agradar o pastor, para agradar o irmão, agradar a irmã, eu vou entrar na igreja e vou sair da mesma forma. Mas quando eu vou para o culto, irmão, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, eu saio diferente. Eu saio alegre. Pode ser posso ter o maior problema na minha vida. Aquele problema, quando terminar o culto, ele pode estar 10 vezes maior. Eu não vou mais me importar. Porque eu sei que naquele dia, daquela noite, eu estava no culto. Quando terminou aquele culto, Deus falou comigo. E todo ano essa família subia ao templo. E só que desta vez foi diferente. Diz a Bíblia Sagrada que Eucana, seu marido, disse: faz o que é bem parecer aos seus olhos, fica até que eles desmames, tão somente conforme o Senhor e a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite e seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um alfo de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim o trouxeram o menino até Eli. Tá entendendo? Eles levaram as ofertas em particulares, mas a oferta especial, que era o menino, foi entregue ao sacerdote, o Eli. E ali ele ficou no templo para servir a Deus naquele lugar. E Deus me abençoa. Quando eu me sacrifico para Deus, Deus, Ele abençoa. Deus abençoa de uma tal forma que a gente fica assim abestalhado, saber como é que aconteceu essas coisas. Se você ler esse texto todinho, você vai ver o que é que vai acontecer com essa mulher. Ela deu pro templo, o seu primogênito, o primeiro filho. E depois, irmão, o que vai acontecer com essa mulher é coisa grande. É coisa tremenda. Que muitos acham que é impossível para Deus. Sabia, irmão, que essa mulher, após acontecer essa coisa que ela fez tão extraordinária, que para outros e muitos é loucura, mas para ela era um compromisso que ela tinha com Deus.
Era um compromisso que ela tinha com Deus. Era um compromisso que ela tinha feito com Deus lá atrás. Diz a Bíblia Sagrada: havendo desmamado, o levou consigo bezerro, farinha, vinho. Mas em particular, essa criança. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua serva, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve consigo, aqui no templo, orando ao Senhor. Por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu, e a minha petição que eu tinha feito ou pedido. Pedi também ao Senhor, eu entregarei por todos os dias que vive, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Eu fico imaginando o espanto daquela mulher, daquele homem. Eu fico imaginando o espanto daquele sacerdote. Para nós, pastor, na nossa dia de hoje. Ela dá o seu filho para servir ao Deus eterno no templo. E Deus é tão bom, de uma tal forma, de uma tal maneira, que segundo a Bíblia Sagrada, veja só o que diz a palavra de Deus. No versículo 3, do capítulo 2 de 1 Samuel diz: não multiplicareis palavras de altivez, nem saia alguma coisa árdua da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos à força. E os que antes eram fartos se alargaram por pão, mas agora cessaram. Os que eram famintos, até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Louvado seja Deus. É isso que eu entendo, meu, pela palavra de Deus, sim, que o tempo da tua humilhação vai ter um fim. A tua humilhação vai ter um fim. E o final dela é coisa grande. O final dela é coisa grande. O que Deus não tem para fazer nesses últimos dias, em meio a famílias, em meio a vidas, é coisa extraordinária. Aquela mulher, aquele homem que estava sofrendo humilhações por adversários, até mesmo dentro da igreja, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar o quadro, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus promove a situação do ser humano que é fiel a Deus. E nesse último dia, meu Deus está olhando para a terra e vendo quem são os seus adoradores, que estão derramando suas lágrimas, mas não estão desistindo de persistir ao Senhor. Nesta manhã eu quero ser grato a Deus por essa palavra. Que Deus te alcance nesse momento, nesta hora, aonde você estiver, aí na sua casa, no seu lar, na sua casa, no seu lar, no seu carro, nos seus amigos. Essa palavra é para você que está sofrendo humilhações. Eu vim aqui nesse lugar para transmitir para você que o tempo da humilhação está perto do fim. Só que quando a tua humilhação chegar ao fim, não se esqueça de Deus. Não se esqueça que foi Deus quem te exaltou. Não esqueça que foi Deus quem te levantou. Não esqueça que foi Deus que te deu alegria nessa vida. E quem te viu hoje, você chorando, vai ver você amanhã sorrindo e cantando e louvando a Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel.
Eu vim lá de um lugar chamado Papoco, somente para lhe dizer que Deus vai honrar os teus sonhos. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus, nesse momento, Ele está enviando resposta ao teu encontro. Que Deus em Cristo, irmão, te abençoe aí onde você está. Ore por nós. Somos ali de Bela Vista, Papoco, Maranguape, interior de Maranguape. E eu creio que Deus vai te alcançar. Ou melhor, Deus já está te alcançando. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Felipe Souza, que tem nos convidado. E também quero ser grato a Deus por esta rádio, Arcanjo FM, que muitas vidas vinham a ser alcançadas através dessa emissora, ou desse canal, ou dessa rádio. Fica na paz. Ora por nós. Somos carentes. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor. Amém. Você.